muito bom dia para vocês. Estamos iniciando mais uma edição do Tá na Mídia, nessa terça-feira, dia 7 de maio, não, de junho de 2022. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30. Seu encontro é comigo e a gente fica juntinho sempre com muitas entrevistas e boas entrevistas. Peço que você possa se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e sempre que tiver entrevista, todo dia tem, você será acionado, tá? Olha, ontem nós tivemos um bate-papo muito legal com ele, o Zeca Carvalho. Ele que veio falar um pouco sobre o Projeto Gurupi, que inclusive ontem teve lançamento, foi maravilhoso, foi especial. Hoje a gente vai continuar falando sobre esse projeto agora com o Dr. Ivo Marzal. Veio de longe para prestigiar aí alguns eventos e a gente, lógico, né, não poderia perder essa oportunidade de trazê-lo aqui para conversar um pouco mais, tá? Sem muitas delongas, vamos direto para a nossa entrevista do dia. E agora sim, doutor Ivo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra muito grande receber aqui no nosso podcast Não Tá na Mídia. A satisfação é toda minha. Pois olha, antes da gente começar a falar sobre o Projeto Gurupi, sobre a sua vinda à Ceilândia, eu quero conhecer um pouco sobre o senhor, sobre você. Você é natural de onde? Eu sou paranaense de União da Vitória. É a cidade. Cidade, fica na divisa com Santa Catarina. Pronto, e como foi a infância do Dr. Ivo? Bom, eu nasci no Paraná, mas logo cedo minha família se mudou para o Vale do Itajaí, uma cidade chamada Rio do Sul, que é uma encantadora cidade, quase tão bonita como a Ceilândia. Pois é, lá eu fiz a escola primária, o ginásio, depois o colégio em Blumenau, a cidade mais conhecida, né, do Brasil. E depois eu fui fazer a universidade em Curitiba. Então, naquela época, de fato, Blumenau é uma das cidades mais conhecidas. A gente sempre lembra que Blumenau é lá em Santa Catarina. Agora me fale, os seus pais, como foi a sua infância? Eu digo, foi uma infância tranquila, foi sofrida, foi uma infância boa? Te traz, assim, boas recordações? A época era totalmente diferente, né? Eu imagino, quer dizer, num retrospecto, como eu era feliz, né? Então era uma cidade pequena, né, de 5, depois 10 mil habitantes. Pouquinho. Bom, hoje é uma cidade que Sim. Talvez já tenha 100 mil. Né? Não cresceu com a rapidez que cresceu a Ceilândia, mas é uma cidade muito bonita, Rio do Sul. Fica a 100 quilômetros de Blumenau, no Vale do Itajaí, acima. E, bom, a infância minha eu acho que foi normal, quer dizer, eu fui um garoto feliz dentro de uma família feliz. Que coisa boa. Agora vamos saber quando que o senhor veio para... O senhor se formou em engenharia agrônoma. Sim. Escolheu por quê? Bom, talvez eu tenha tido alguma influência que motivou aí de outros colegas que se formaram, se diplomaram no colégio antes de mim. De qualquer maneira, eu sempre, como eu vivi no interior, eu tive sempre um contato muito estreito com a agricultura. E vi que Santa Catarina, que é o estado mais acidentado do país, né, onde predomina a agricultura manual, que ali tinha muita coisa a ser melhorada. Então eu me candidatei, eu vou ajudar a melhorar isso aí. Vou ajudar. Conseguiu, com certeza. Bom, o negócio é o seguinte, quer dizer, com a evolução das coisas, eu acabei não voltando a Santa Catarina depois de formado, né? Primeiro eu trabalhei no Paraná, numa grande empresa de papel e celulose, onde eu trabalhei em silvicultura. Depois eu trabalhei no Paraná, no estado de São Paulo, onde eu fiz um curso de especialização em conservação de solos, né? Trabalhei 2 anos no interior de São Paulo e depois recebi um convite assim, quase que irrecusável, né? De conhecer a Amazônia. Né? A Confederação Evangélica do Brasil tinha esse projeto, o projeto Gurupi aqui em Ceilândia. Inicialmente, eu vim conhecer o projeto e a Confederação tinha também outros projetos no Nordeste e no Centro-Oeste.
E eu fiquei encantado com a região. Foi quando o senhor chegou aqui em Açailândia. Foi assim um amor à primeira vista. Olha que legal. Então, isso aconteceu em janeiro, em maio eu já estava aqui. Foi rápido, hein? Foi rápida a decisão. Então as pessoas, então isso é muito, a gente costuma dizer que as pessoas vêm aqui para Açailândia para passar às vezes uma semana, um mês. Teve um que veio para passar 2 anos e já está com mais de 30 anos em Açailândia. Então essa história já é desde o seu tempo. O senhor veio só para conhecer e ficou quantos anos? Eu fiquei 7 anos. Olha aqui. aí! Aí o senhor se apaixonou pela nossa cidade. Bom, a nossa cidade, a Açailândia, eu considero minha. Sim, claro. Né? Quando eu a conheci, era um pequeno povoado. Né? E, naturalmente, houve vários fatores aí que contribuíram para dinamizar esse povoado. E hoje, essa cidade linda, né? Dinâmica, que me impressionou muito, porque fazia décadas que eu não tinha passado por aqui. Então, fale-nos, por favor, nos ajude a lembrar de coisas que a gente nem viu, por exemplo, de quando o senhor chegou aqui, o que o senhor exatamente via, o que o senhor exatamente viu nesse povoado? Bom, aqui tinha algumas casas muito simples, né? E tinha o aeroporto, quer dizer, esse campo de pouso. E tinha uma estação da Rodobras, que foi responsável pela construção da Belém Brasília, e que era um ponto de referência aqui. Bom, esse aeroporto, ele naturalmente o que me marcou foi aqui que morreu o saudoso Bernardo Sayão, que foi o mentor e o construtor da rodovia Belém Brasília, que acabou integrando o Brasil Norte ao sul do país. Né? Esse é um projeto do então presidente Juscelino Kubitschek. Bom, aí foi uma história interessante que naturalmente aqui todo mundo deve conhecer. Juscelino, ele foi um homem muito criativo e impaciente. Ele queria as coisas para ontem. Uhum. Depois de Brasília praticamente já construída, antes da inauguração, ele resolveu, que isso era uma das partes do programa dele, de integração do país, de construir a rodovia Belém-Brasília. E, naturalmente, houve pelo menos uma tentativa de licitação, aí houve várias empresas aí que se candidataram, mas todas elas exigiam um levantamento topográfico, né, bastante minucioso da região, que era desconhecida. Não havia nem fotografias aéreas da região. Isso levaria alguns anos. E o Juscelino, não vou esperar. Tem que ser agora. Né? Ele pegou uma régua, traçou uma reta de Belém a Brasília, né, no mapa. É isso aqui que tem que ser feito. Uhum. Bernardo Sayão, que ajudou a preparar o terreno em Brasília, já era conhecido de Juscelino, ele se apresentou, eu faço. E fez. Infelizmente, a própria rodovia que o consagrou foi responsável pela morte dele. Né? Em Ligação, no Pará, ele foi atingido por uma árvore, né, no abate da floresta. Na barraca dele, a árvore caiu para o lado errado e de lá ele foi transportado às pressas aqui para pegar o avião no campo de pouso, que foi construído justamente para apoio ao pessoal da estrada, e aqui mesmo ele faleceu. Aqui em Açailândia? Aqui no campo de pouso. Eu não sei se foi exatamente no campo de pouso ou foi perto. Foi aqui. Mas foi um grande homem. Ele tinha em média quantos anos, você lembra? Não lembro. Não lembro. Ele tinha mais de 50 e provavelmente menos de 60. Ah, entendi. E aí vamos falar agora sobre a sua vinda aqui à nossa querida Açailândia. Você disse que tinham algumas casas, né? E como foi se integrar esse projeto, o Projeto Gurupi? Bom, talvez seja interessante falar antes o porquê do projeto Gurupi. Sim, vamos lá, de fato. Bom, ao concluir a construção da rodovia,
O governo, quer dizer, Juscelino, o governo Juscelino estabeleceu que, eu tenho a impressão que eram 10 quilômetros ao lado de cada lado da estrada, seriam reservados para colonização. Mas isso, colonização planejada, organizada. E os trabalhadores da estrada que quisessem tomar lote teriam que tomar, desenvolver as terras atrás dessa linha dos 10 quilômetros. Bom, o projeto Gurupi foi um projeto de colonização, né, exatamente ao lado da rodovia. Então era um projeto legal dentro dos planos do governo, que seguiu um lema que lançou Celso Furtado, que foi ministro Juscelino: a terra sem homens para os homens sem terra. Né? Então, os nordestinos sem terra ou com pouca terra teriam a possibilidade, então, de ocupar as margens da Belém-Brasília. E o projeto Gurupi foi idealizado na época por uma missão evangélica e presbiteriana, e pertinho de Açailândia, a 3 quilômetros daqui. E ela foi iniciada uns 2 anos e pouco antes da minha chegada aqui. Quer dizer, o projeto já existia quando eu cheguei. Entendi. Bom, e é claro, como estávamos tão próximos, a integração ela foi muito intensa, né? Principalmente aqui, quer dizer, a população era muito reduzida. O nosso ponto de referência era a Rodobras. A Rodobras tinha um rádio que se comunicava com a sede em Belém, e através da Rodobras, via rádio em Belém, onde na sede da Rodobras eu tinha um engenheiro que era amigo meu, ele recebia essa mensagem e passava pela Western para São Paulo. Então a minha comunicação com a minha sede em São Paulo era assim, bastante uma triangulação, né? Então sempre levava algum tempo até a gente se comunicar. E isso mudou muito, né? Muito, não. Hoje, com certeza, a tecnologia vem avançando. Então, isso era muito importante, né? Que legal. E aí, vocês saíam de lá do projeto, lá da colônia, né? Aí vinha para a Rodobras e passavam as mensagens que eram oportunas aqui, da época. Quando o radiofonista aí da Rodobras recebia qualquer mensagem de São Paulo, ele imediatamente mandava entregar para a gente lá na colônia. Agora, essas famílias que vieram, né? As 50 famílias que vieram, e lógico, o senhor está falando que chegou já depois, vieram muitas pessoas de fora. Hoje, por exemplo, a gente aqui em Açailândia conhece o Galdino, né? A gente chama de Galdino, que o senhor, acredito, deve ter... Foi amigo? O Galdino foi funcionário nosso. Sim, como é que foi? O Galdino foi um contador, né? Veio de onde? Que veio de Santa Catarina, da minha cidade. Eu o trouxe de lá. O Galdino foi o contador da cooperativa que nós criamos, a Canguru, Cooperativa Agrícola Mista Gurupi. E quando formada essa cooperativa, ele se tornou gerente, foi um gerente muito dinâmico. Ele, depois da minha saída, ele saiu também do projeto Gurupi. Ele adquiriu a área de terra onde hoje é a cidade de Açailândia e, assim, de uma maneira muito ousada, porque ele não era... E ambiciosa, né? Eu vi alguma coisa assim. E não era especialista, né? Ele alugou um teodolito e praticamente planejou e demarcou a cidade. As pessoas que já moravam aqui receberam, então, já a planta do seu lote, né? Que ele titulou irregularmente, porque a terra toda não estava regularizada, mas ele deu uma certa ordem na coisa, né? Então, para mim, Galdino, se o Bernardo Sayão, ele motivou a criação do povoado, Galdino é o pai da cidade de Açailândia, né? Aproveitou a oportunidade, né? E que teve grande, vamos dizer, desenvolvimento depois da abertura da rodovia Açailândia-São Luís, via Santa Luzia e Santa Inês, né? Aliás, eu assisti o início da construção dessa rodovia, que
foi planejada pelo governador, então governador Sarney. Eu estive presente quando Sarney, manobrando ele pessoalmente, eu fiquei até impressionado. Um D4, né, um Caterpillar D4, ele derrubou a primeira árvore. Que legal. Esteja inaugurada a construção da rodovia, que era dele. Né? Então, a partir dali, isso aí se tornou um entroncamento importante e, eu diria, essa estrada, ela interligou o Maranhão ao Brasil, né? Porque foi esse tronco norte e sul aí que realmente integrou as regiões e o Maranhão passou a ser integrado via Ceilândia ao Brasil. Sarney tem uma participação importante. Muito importante, claro, sem dúvida. Que bom. Bom, outra participação importante foi na minha época também, aí foi descoberto o minério de ferro em Carajás. Ai, né? Conte-nos, que coisa boa. boa. Nós contribuímos lá, cedendo alguns mecânicos nossos, 2 mecânicos, que iam passar 15 dias lá e depois voltavam para cá. Quer dizer, que era longe, né? Então, para não ficar longe das famílias, foi esse o esquema que o governo montou. E com a construção da ferrovia Carajás-São Luís, Itaqui, né? A Ceilândia passou a ter outra importância, né? Quer dizer, o minério de ferro passando por aqui já motivou, vamos dizer, a industrialização, né? E nós estamos vendo aí, lá no Piquiá, não é? Que está sendo desenvolvido um polo industrial importante. Então, a Ceilândia passou a ser um polo de desenvolvimento importante na região norte do país. A Ceilândia, em todas as falas que a gente ouve falar sobre a Ceilândia, que de fato tem uma localização geográfica privilegiada. Né? Privilegiada. E por isso talvez o senhor se assustou com a grandiosidade que essa cidade se tornou. Bom, eu inclusive estive aqui no enterro do Galdino, com a morte do Galdino, eu vim aqui. Como foi a morte dele, para a gente entender? Bom, ele foi assassinado, né? Ele tinha uma chácara aqui nas proximidades de Ceilândia. Ele foi, num domingo, ele tinha recebido os sogros aqui, foram fazer um churrasco lá na chácara. E lá perto, já na rodovia, tinha um boteco, né? Onde ele comprou uns guaranás aí para levar para o churrasco. Na volta, ao entregar as garrafas, tinha alguém esperando já por ele. E é o senhor que é o senhor Galdino? Sou. Pá! Morreu na hora. E, bom, depois eu sei que houve uma investigação e eu não sei se foi conclusiva, eu não soube, né? Quer dizer, houve motivação, vamos dizer, de posse de terra e provavelmente também motivação política. Mas eu não sei, eu não fiquei sabendo vamos dizer, do mentor do assassinato dele. Certo. Mas, de qualquer maneira, ele deixou uma herança, que ele deixou o plano da cidade e eu acho que isso aí deve ser respeitado. Com certeza. Grande trabalho. Com certeza. Outra figura que eu acredito que o senhor também deva ter tido acesso, conhecido, ouvido falar, Pedro Maranhão. Nós temos aqui um estádio que é Pedro Maranhão. Quem foi? O senhor lembra? Eu receio que não seja do meu tempo. Não é, né, Ronaldo? Então não é do seu tempo. Não. Mas vamos lá. A Ceilândia hoje ela completou ontem, né, 41 anos de emancipação política. Vamos falar de Maria Enfermeira, que também fez história. O senhor também conheceu Maria Enfermeira, né? A gente que trouxe ela para cá. Não, né? Olha aí, tá vendo? Como foi a escolha de Maria Enfermeira para vir para a Ceilândia? Não, aí é o seguinte, o projeto Gurupi teve o apoio de algumas agências doadoras internacionais que contribuíram para alguns investimentos. Mas essas agências, elas contavam que o receptor dessas doações aqui no Brasil cuidasse dos custos correntes,
né, como salários, combustível, enfim, todos os gastos. E nós sempre tivemos dificuldade de levantar, quer dizer, a confederação teve dificuldade de levantar esses recursos. Então contou para a mão de obra com o apoio de voluntários. Bom, houve o primeiro lote de voluntários foram menonitas. Menonitas é uma denominação evangélica que tem origem na Holanda no século XVI, que eram pacifistas, né? E com isso aí eles se recusavam a participar de serviço militar nos seus países, então tinham que sair da Holanda, foram para a Alemanha, foram para a Prússia, e de lá eles foram descobertos pela Catarina a Grande, a imperatriz da Rússia, que estava querendo modernizar o seu país, começando pela agricultura. Pô, esses são agricultores bons. Levou para a Ucrânia, né, que fazia parte do Império Russo. E a Dona Maria, como outros menonitas que nós recebemos aqui na colônia como voluntários, ela foi um produto, né, dessa... E com a Revolução Soviética, grande parte dos menonitas fugiram via China, né, lá pela Sibéria, lá na Mongólia, fugiram grande parte para a América do Norte, Canadá e Estados Unidos, e um lote também foi para a América do Sul, principalmente a Argentina, Brasil e o Chaco, né? A Dona Maria é desse grupo que veio ao Paraná. E como também teve outras pessoas aí que vieram de lá. E dos Estados Unidos, o primeiro lote que veio comigo, inclusive, depois de um curso de português em Campinas, viemos juntos para cá para assumir a direção da colônia, um grupo de quatro voluntários menonitas. Então, eles, sem custo para o projeto, eles ajudaram, eram profissionais jovens, formados, né, muito competentes. A Maria enfermeira, então... E a Maria, ela era uma das brasileiras. Bom, houve... Eu tenho a impressão que eu não conheço bem a história, mas a motivação deve ter sido dessa central menonita dos Estados Unidos, né, para motivar os menonitas lá do sul do país para também participarem. E ela era uma enfermeira formada, com já uma belíssima experiência, e ela topou. E não veio comigo nesse primeiro lote, mas veio logo em seguida. E ela fez história, claro. Ela é história aqui. Não só ela é uma profissional de tirar o chapéu, ela foi uma enfermeira muito dedicada, né? E realmente ela se entregou e eu vi muitos casos aí de praticamente já sem solução, que ela solucionou. Teve, inclusive, a questão da malária, né? Ela trabalhou fortemente, né, no combate à malária. Bom, no início, quando nós chegamos aqui, 100% da população, inclusive da colônia, tinha malária. Ou já tinha, ou estava tendo... Ou estava saindo. Ou já estava pegando, tem gente aí que já tinha pego 3, 4 malárias. E nós, então, junto com o Serviço de Combate à Malária, que fez um trabalho excelente na região aqui, fantástico, né? Nosso ambulatório lá, chefiado pela Dona Maria, se juntou a isso aí e nós fizemos, quer dizer, a Dona Maria fazia o tratamento desse pessoal da malária e nós, em um ano, nós tínhamos acabado com a malária aqui, né? Já não tinha mais o vírus da malária, o protozoário da malária já não existia mais, os mosquitos já não tinham mais malária. Até que houve uma reinfecção depois com o surto de crescimento da cidade, veio muita gente de fora, muitos de zonas de malária, reintroduziram a malária. Mas a Dona Maria, esse primeiro o surto que nós encontramos aqui, ela contribui muito para
eliminar, não é? Eu imagino. Doutor Ivo, por que o senhor resolveu sair do Projeto Gurupi? Bom, a direção da Confederação Evangélica que, vamos dizer, recebeu esse projeto da missão que criou, o projeto aqui, era uma direção muito progressista. Tinha vários projetos, inclusive de cooperativismo no Nordeste, tinha no Rio Grande do Norte principalmente, tinha um outro projeto também de colonização, mas isso já com coreanos, refugiados coreanos da Guerra da Coreia, lá no Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Então, essa era tinha uma mentalidade muito progressista. Vamos ajudar, né? Nesse caso, por exemplo, desse plano do Celso Furtado, a terra sem homens, para os homens, vamos nos engajar nisso aí. E com o decorrer houve trocas da direção da Confederação e, de repente, a nossa função aqui é de fortalecer as igrejas membros, várias igrejas evangélicas, né? E nós não temos nada com isso aí. Quer dizer, eles praticamente me deixaram pendurado no pincel. Eu não tive alternativa, eu tive que sair. Isso depois de nós termos trazido, né, como doação da Alemanha, equipamentos modernos, né? E nós temos conseguido recursos para construir alguns prédios aí, principalmente para armazéns aí para cooperativa, etc. Né? Então, de repente, eu fiquei realmente sem condições de tocar o projeto, daí eu tive que sair. Entendi. Essa fala de homens, terra sem homens para homens sem terra, ela é forte, né? É uma bonita? Fala, é muito esse bonita. negócio é bonito, é muito bonita, muito bonita. A educação naquela época, que dentro do projeto, você ainda vivenciou alguma coisa? Eu acho que nós montamos esse projeto, né? Infelizmente, como eu lhe falei, a gente tinha poucos recursos para pagar professores e tal, inclusive para a construção da escola. Eu uma vez estive na Alemanha tentando conseguir recursos para construir uma escola de fato lá, não consegui. Então, nós improvisamos lá a construção da escola, uma coisa muito simples, mas trouxemos professoras muito boas, né? Nós trouxemos aí a professora Maria de Jesus, que Esther também. A professora Maria de Jesus, que casou com um dos voluntários menonitas lá dos Estados Unidos e é médica hoje nos Estados Unidos. Teve a Esther, né? A Esther, que também, quer dizer, é gente muito abnegada, muito capaz e muito abnegada. E tivemos também o apoio voluntário do Eduardo Irata, né? Que a família dele veio se instalar por aqui e ele deu um apoio fantástico. Então, a avaliação que eu faço, inclusive olhando para essa geração que passou por lá, né? O próprio o Messias, o Ezequias, né? Era um curso elementar, né? Era escola primária. Eles tiveram uma formação muito boa, né? Todos os filhos de colonos que eu cheguei a contactar, todos muito bem sucedidos, profissionais sucedidos. Tem vários deles morando em Brasília. E tem aqui, inclusive aqui em Buriticu, o Ariel Costa Primo, ele montou uma fundação educacional lá e fantástica. Teve uma das filhas de colono que veio, a gente já estava morando em Brasília, veio morar conosco e fez o colégio lá, o Elefante Branco. E depois que voltou, eu acho que ainda completou alguma coisa aqui em Imperatriz, a família mudou para o Pará, ela foi ser diretora ou vice-diretora de uma escola com milhares de alunos lá
Itaituba, né? Pronto. Então, quer dizer, eu tenho a impressão que o projeto de educação que foi montado aí na nossa administração, ele foi uma das coisas não materiais, né, que foi muito bem sucedida. Muitos frutos, bons frutos, né? É. Como que o senhor contribuiu para poder ter a legalização aqui das terras de Açailândia? O senhor teve alguma participação? Mas isso foi sem muito esforço. Foi? Eu era assessor do presidente do INCRA e o Galdino, eu estava acompanhando, ele tinha feito esse projeto, eu já tinha inclusive visitado ele aqui, mas as terras não eram, quer dizer, eram do Estado, né? Então ele loteou isso aí de uma maneira ilegal, né? Ele deu os lotes, deu inclusive títulos para cada um dos moradores que já estavam aqui, que ele mediu cada lote e depois fez o loteamento dele que ele vendeu, né? Mas tudo de uma maneira precária. Então nós conseguimos, coincidindo aí com a emancipação do município da Açailândia, e legalizar essa terra. E aí o Galdino, ele nadou de braçada larga, né? Quer dizer, ele o projeto dele, projeto improvisado e legal, passou a ser um projeto legal. E a partir daí, então, a Açailândia realmente desenvolveu. Que bom, a Açailândia. Quer dizer, a minha participação nisso aí foi só de dar uns palpites, não tive ação direta. Modesto, né? Muito modesto, senhor. Foi. Se hoje ela é legalizada, o senhor teve uma participação muito importante nesse processo. Agora, qual é o sentimento que você tem? Você disse que a Açailândia, você olhou e viu que foi realmente uma potência. Como você poderia dizer pra gente, nossa, a Açailândia comparada àquele tempo, ela é... Não tem comparação, não tem comparação. Né? Eita! Eu acho que não, mas isso aí é mérito daqueles pioneiros, mas também mérito de todos os que chegaram depois. Quer dizer, isso aí foi, eu acho que o mérito do desenvolvimento disso aí, juntando os vários fatores aí que favoreceram, digamos assim, o desenvolvimento da cidade, mas o desenvolvimento é a população aqui que fez, né? Então, a todos os moradores de Açailândia, o meu respeito, quer dizer, o meu cumprimento, minha saudação e meus parabéns. Quer dizer, esses 41 anos aí são 41 anos bem vividos e bem comemorados. Muito bem, muito bem. O que mais eu gostaria de perguntar para o senhor? São tantas coisas especiais que você, inclusive, faz parte de um documentário, né? O documentário é muito bem elaborado, produzido, através do Zeca e do companheiro, como é que é o nome dele? Do Arnoldo, que também fez parte lá do Projeto Gurupi. Então, eu queria saber qual o sentimento que o senhor tem fazer parte desse projeto também, Projeto Gurupi. Bom, eu visitei aí agora a colônia, realmente eu sinto uma dor na alma, né? Porque aquilo, quando nós deixamos isso aqui, era um projeto muito dinâmico, né? E que, lógico, foram decisões tomadas à distância que fizeram, vamos dizer, praticamente decair esse projeto. Então, tudo aquilo que nós tínhamos planejado, e eu tenho a impressão que foi um projeto bonito, isso aí não foi realizado. E a colônia não existe mais, né? E isso aí, naturalmente, para quem deu anos de sua vida pelo projeto, é frustrante. Deixou um legado muito grande, deixou um legado. Nós temos uma parte do hino de Açailândia que fala: exaltamos o homem que veio de longe e trouxe esperança nas mãos. Tem tudo a ver com o senhor.
Ah, isso aí provavelmente se refere ao Bernardo Sayão, né? E ao senhor também que construiu, que ajudou também. Isso é muito importante. E nós, lógico, né, enquanto açailandenses, enquanto pessoas que vieram, permaneceram, a gente só tem a agradecer por seu esforço. Sair do Rio Grande do Sul, hein? Do Paraná para poder vir para cá, para poder sonhar junto com esse povo, isso é muito bom. Para mim foi uma felicidade muito grande. Agora, quando o senhor chegou lá na colônia agora, né, rever algumas pessoas, rever aquele lugar que o senhor teve há tantos anos, há décadas atrás, como foi para o senhor? Não foi? Eu acho que a região toda, quer dizer, a área toda lá é idílica. Quer dizer, isso aí realmente é uma coisa muito bonita, me evocou uma saudade muito grande. Agora, isso aí não tem nada a ver com o projeto que a gente tinha feito, né? Porque quando nós chegamos aqui, o sistema de produção dos colonos era o normal da região. Derrubada, coivara, plantio no toco de arroz, milho, depois mandioca e, finalmente, o algodão perene, né? Então, com base nesses produtos, em lugar nenhum do mundo houve possibilidade de desenvolver uma pequena agricultura. Isso aí não... Então tinha que modificar esse sistema. E nós propusemos o seguinte: bom, em primeiro lugar, a gente tinha que melhorar o sistema existente, né? Enquanto a gente não tem uma proposta nova, é esse que está valendo, né? Então, mas tem que melhorar. Isso nós fizemos. Nós introduzimos novas variedades muito mais produtivas de arroz, de variedades sintéticas de milho, que depois foram disseminadas na região. Outros produtores da região usaram sementes produzidas aí na colônia, né? Depois, além disso, a comercialização. O arroz era comercializado em Açailândia, em Imperatriz. Na região de Imperatriz tinha isso, a memória ainda me ajuda. Tinha 28 usinas de beneficiamento de arroz. Eita, na região. 28? E esse pessoal, naturalmente, formava um cartel. O nosso arroz aqui, ele sempre era depreciado, quer dizer, o valor era de acordo com o tipo, né? 1, 2, 3, 4, 7, né? Então, o tipo que eles classificavam era depreciado. Com isso, os colonos eles recebiam menos do que deveriam receber pelo arroz. Então, que nós fizemos um projeto para construir uma usina aqui, na própria colônia, que não chegou a ser executado. E a outra, nós tínhamos que achar alternativas. Então, nós passamos a tentar exportar o arroz para Anápolis, né? Onde o preço era o legal. Só que havia um contratempo. O governo do estado, ele cobrava por saco de arroz em casca a mesma tarifa que cobrava para um saco de arroz beneficiado. Quer dizer, o imposto, imposto de exportação do estado. E com isso aí o imposto era 3 vezes o que caberia. E todo o nosso esforço junto ao governo não deu certo. Meu Deus. Então, mas mesmo assim, exportando arroz para Anápolis, o colono estava recebendo mais do que vendendo aqui em Imperatriz. Aqui para Imperatriz. Tá? Bom, isso. Milho nós transformamos em porco. Criamos um projeto de suinocultura com porco tipo carne. Isso o pessoal que não conhecia, isso nós introduzimos. Mas ao levarmos o primeiro lote, isso aí foi feito diretamente pela administração, para ver se dá certo. Nós testamos, se der certo, então é que a gente ia disseminar isso entre os colonos. Nós levamos o primeiro lote a Belém, ao abatedor em Belém, mas eles não eram acostumados com porco tipo carne. Então, eles pagavam o preço porco tipo banha, né?
E com isso não pagava o esforço todo Meu que nós tivemos, Deus do céu. e o custo, né? Porque a gente fazia ração balanceada. Sim. Né? Então, isso aí frustrou. E nós continuamos, então, vendendo o milho em grão para duas fábricas de ração em Belém. Né? De qualquer maneira, o preço pelo milho era melhor do que vender aqui regionalmente. Bom, isso então, principalmente esse aí para o sistema de produção existente. Para melhorar o sistema, ou ampliar o sistema, nós achamos que deveria haver uma atividade ou mais atividades para dar uma renda imediata, porque o arroz é uma colheita por ano, quer dizer, tem uma entrada aí, uma renda que entra, uma receita por ano. Né? Tinha que ter atividades mais dinâmicas, mais curto prazo. Bom, com isso nós introduzimos uma avicultura, produção de ovos, né? Nós introduzimos, quer dizer, nós fizemos antes um teste que levou 2 anos aí, com várias hortaliças e descobrimos que o tomate seria uma boa solução. Conseguimos um bom cliente em Belém e passamos a exportar, a cooperativa passou a exportar tomate para Belém. E aí também o Estado não quis, nós argumentamos para incentivar a tomaticultura aqui na região, que está dando muito certo, que é tecnicamente certíssimo, seria bom se nós fôssemos isentados do imposto. Né? Bom, isso aí nós não conseguimos. Lógico, né? que não aceitaram, Então nós tivemos que, mesmo com o ônus do imposto, a gente passou a exportar tomate para Belém. O tomate do Maranhão lá era muito bem quisto. O concorrente nosso era Cotia, em São Paulo. Olha, levavam 3 dias para trazer o tomate lá, né? E era um tomate diferente. Né? Então tinha clientes lá que preferiam o tomate do Maranhão. Pois é, então esse foi uma das culturas que durante o ano todo tinha essa renda constante. E vários colonos adotaram isso aí com irrigação. E aí o pai do Eduardo Hirata, que morou um tempo na colônia aí, enquanto se organizava numa fazenda que ele adquiriu, ele que era produtor de tomate lá em Santa Catarina, ele deu uma contribuição para melhorar a tecnologia de produção aí dos colonos. Né? Devemos muito ao Hirata. Com certeza. Depois, além disso, uma outra atividade, vamos dizer, diuturna o ano todo, seria a produção de leite. Então nós adquirimos aí um lote de vacas Guzerá em Minas Gerais, né? Trouxemos para cá e adquirimos um touro da raça Brown Swiss, uma raça suíça canadense, para cruzar e formar uma raça leiteira com dupla finalidade leite e carne. Né? Então cada colono iria receber algumas vacas para desenvolver a pecuária leiteira aqui dentro em uma parte do lote. Né? E, isso aí tá bem encaminhado quando eu saí. A outra coisa, então, e essa que era o nosso objetivo real, é uma cultura perene, que desse cobertura, porque aqui nesse clima trópico tórrido aqui da região norte, né, o solo degrada rapidamente. Então, uma cultura que desse cobertura constante seria a desejada. Então, nós testamos aí cacau, dendê e seringueira. O cacau e dendê teve problemas logo no início e eu fixei, então, no projeto seringueira. A seringueira, a cultura da seringueira na Amazônia nunca tinha dado certo, porque no seu habitat a seringueira tinha que lutar contra um inimigo cruel, né, que era um fungo que atacava as folhas, desfolhava a árvore e o desenvolvimento era muito lento, e a produção de látex era depreciada. Né? Então,
eu imaginei nesse clima aqui, que não é o clima do Habitat, que tem uma estação seca prolongada, nós temos grande chance de driblar esse fungo. Que esse fungo ele encontra na seringueira uma condição muito favorável quando crescem as novas folhas. Todo ano, em agosto, mais ou menos, aí a seringueira ela bota folhas novas. Quando elas são tenras, isso aí é um alimento fantástico para o fungo. Mas, como num clima seco, né, o fungo não tem clima favorável, ele quer umidade, o clima úmido. Né? Então, quando começa a estação da chuva e a umidade começa a aumentar, né, essa folha, isso eu teorizei, essa folha já estaria coriácea e, portanto, ofereceria uma certa resistência para o fungo se instalar. Pois é, deu certo. Coisa deu boa. Certo. E por grande ironia, né, que depois, quando eu já tinha saído daqui, eu mandei fazer uma avaliação, né, pela Embrapa. Né, e realmente os clones mais produtivos, que nós testamos 30 clones diferentes, tanto asiáticos como nacionais. Né, e a média dos melhores era de 6 toneladas de látex por hectare ano, quando a média amazônica era de 1,2. Né? Então, quer dizer, e aí nós contribuímos para inventar as zonas de escape para a seringueira. E não só, quer dizer, por grande ironia, né, um projeto que foi destinado aos colonos de Grupi, né, foi grandes empresários que investiram em seringueira na região e hoje, quando a gente desce a Belém, Brasília, no estado, tanto Tocantins como Goiás, em todo lugar, aqui na Amazônia eu não viajei tanto, mas em essas áreas com a estação seca mais prolongada, então a seringueira tomou conta. Aqui, inclusive, tinha seringueira Nordeste, aqui em Açailândia, né? Era seringueira Nordeste. O Rubens Galdino tem uma área grande de seringal. Seringal isso aí ainda, né? O caso é o seguinte, quer dizer, a seringueira, inclusive na colônia eu vi, eles plantaram a seringueira de semente. Isso aí não dá nada, porque a reprodução da seringueira era por uma fecundação cruzada muito intensa. Então, se você tem clones diferentes, aí se cruzam, aí você semeia essa semente e você não sabe o que vai ter. E a parte nobre de uma seringueira é o fuste, é o que chamam de painel, né? De onde você extrai o látex. Né? Então, a variação da produtividade em látex é muito grande entre um clone e outro. Então, você, para evitar você enxerta, você pega o clone produtivo, você enxerta sobre um que a gente chama de cavalo comum, né? E o que vai produzir o fuste aí é esse clone de alta produtividade. Né? Então nós tínhamos 30 clones em competição aí, alguns deles muito produtivos, como eu falei. Que bom, gente. Olha aí, mais essa história aí que já ia terminar o programa sem contar. Eu percebi nesse cenário, né, nessas histórias do tomate, do arroz, essa coisa toda, que além de querer o desenvolvimento, vocês queriam cuidar de pessoas, né? Isso é importante. Além de tudo que vocês faziam, era pensando também nas pessoas. Quando vocês iam querer beneficiar um arroz por aqui, para poder não pagar tão caro para a Imperatriz, era também a sustentabilidade dessas pessoas, não é isso? Não, essa era a lógica total. Cuidar né? Quando se fala em a terra sem homens, para os homens sem terra, eram nos homens que a gente estava pensando, e naturalmente na família, nas mulheres, nas famílias. Né? E bom. Nós tínhamos ali, na nossa equipe, como voluntários, tínhamos assistentes sociais, tínhamos economista doméstica, né?
que davam assistência às mulheres não só a melhorar vamos dizer, a sua própria economia, melhorar principalmente a alimentação, né? Como inclusive para aproveitar melhor os produtos aí, né? Por exemplo, tomate, aprender a fazer suco de tomate, extrato de tomate, né? Quer dizer, essas coisas faziam parte do desenvolvimento humano, né? Quando nós chegamos aqui, as únicas hortaliças, vamos dizer assim, que eram conhecidas, eram o maxixe e a cebola, né? Alho, né? E mais nada, ninguém conhecia tomate. Ai, sério? E de repente nós transformamos isso aí num centro aí de produção de tomate de alta qualidade. Que coisa boa, gente, que história maravilhosa. Doutor, nós já estamos finalizando o programa, eu quero aqui lhe agradecer mais uma vez por compartilhar conosco essa história, a história dessa cidade que tanto amamos e que, com modéstia à parte, o senhor fica querendo ser modesto, mas o senhor fez, nossa, contribuiu muito. Sinta-se também uma das pessoas que é, de fato, pioneira, é pai dessa cidade. O senhor contribuiu muito, muito obrigada. Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem ao nosso povo querido. Bom, eu me sinto açailandense. Tá? Claro! E quero saudar, cumprimentar a população de Açailândia, né, que realmente souberam desenvolver uma cidade, de um povoadozinho da década de 60, uma cidade muito dinâmica agora no século seguinte, né? Quer dizer, o desenvolvimento e o dinamismo dessa cidade se percebe no momento em que a gente chega aqui. Parabéns! Muito obrigada. Ficamos por aqui com mais uma edição do Tá na Mídia. E esse programa, com essa história linda de Açailândia, você pode assistir quantas vezes você quiser e fazendo o que você quiser, tá bom? Muito obrigada por nos acompanhar. Tenham todos um excelente dia e até amanhã com mais um Tá na Mídia.